Salve, família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Queridos amigos do Australian Lifestyle, nosso episódio de hoje está incrível. Mas infelizmente a gente teve vários problemas técnicos durante a gravação, principalmente com relação ao sinal de internet. Então, por isso, nosso convidado várias vezes ficou travado na tela, enfim, não está muito legal em termos de vídeo, mas o áudio está incrível. E por isso a gente vai fazer aqui uma inovação no Australian Lifestyle e teremos um episódio muito mais baseado no áudio do que no vídeo, combinado? Espero que vocês gostem e a gente se vê num próximo Australian Lifestyle. Valeu! Salve, amigos do Australian Lifestyle! Estamos de volta, dessa vez com um convidado especial que se chama Sydney, mas não está em Sydney, ele está em Brisbane. É isso mesmo, Vini? Com esse nome, o cara tinha que vir para a Austrália mesmo, né? Sidney, seja bem-vindo. Fala aí pra gente, cara. Você tá há quanto tempo aqui na Austrália? Primeiramente, obrigado pelo convite aí. Eu estou há 1 ano e 5 meses aqui na Austrália já. Olha isso. Pô, já tem um tempo, hein, cara? E o que te motivou a vir para a Austrália, Sydney? Então, lá no Brasil, a minha profissão, a minha área é a área de TI, e meu inglês era muito defasado, e realmente eu precisava de melhorar o meu inglês para conseguir posições melhores na área de TI mesmo. Então, foi essa a minha escolha de vir aqui para a Austrália para poder aprender o inglês. Porra, aí sim, hein? Escolha certa, né, Vini? Eu acho que você, né, ter essa vivência no exterior, ter aí, né, que utilizar a língua em todos os momentos, né, parece até um clichê, mas é verdade, né? É o que acelera o processo de aprendizado de uma nova língua, que não é um processo fácil. Você já tinha estudado inglês no Brasil, Sidney? Sim, sim. Na escola a gente já tinha estudado aquele inglesinho básico, aquele verbo to be, tipo, a vida inteira. E também estudei em escola de inglês mesmo, mas foi em 2009 que eu terminei. Caramba, hein, velho? E você Entendi. sentiu muita diferença vindo para cá, cara? Sendo bem sincero, quando eu cheguei aqui, para mim foi um choque de realidade, porque eu achava que eu sabia falar alguma coisa, que eu ia entender alguma coisa, mas na hora que chega na prática, a gente não sabe nada. Então, tipo, no início foi bem difícil, bem traumático. Mas depois de um tempo você começa realmente, essa questão que o Vinícius falou aí da vivência, que você vai aprendendo organicamente, realmente você vai se soltando, vai aprendendo, e todo dia você vai aprendendo alguma coisa diferente aqui. Você, enfim, já tinha pensado em Austrália? Como é que foi essa decisão de pelo destino, né? Então, é até meio engraçado, tipo, eu chamo Sydney, então eu tinha o sonho de conhecer Sydney, né? Eu ainda não conheci, mas tá nos planos ainda. E a outra coisa também, porque a Austrália, relacionada a clima, é bem parecido com o Brasil, né? A cidade de Brisbane é bem parecida com a cidade que eu morava lá no Brasil, relacionada a clima. Então foi mais ou menos por isso a minha escolha de estar aqui na Austrália. E também, claro, porque tinha o sonho de conhecer o canguru, tinha o sonho de conhecer o koala. Eu ainda não vi o ornitorrinco, mas ainda vou ver ainda mais para É. frente. Esse é mais difícil de ver, hein, meu? É, Esse eu perigoso também. até ir nos parques aqui e não consegui encontrar. Ô, Sidney, eu tô vendo que você tem um sotaquezinho mineiro, cara, é isso mesmo? Eu sou de Contagem, Minas Gerais. Olha aí. Pô, cara, e quais são as diferenças que você nota, cara, entre Contagem e Brisbane? Você falou que o clima é parecido, né? Mas os outros aspectos eu acho que nem tanto, né? Então, eu sou de Contagem, mas, tipo, minha vida toda eu vivi em Belo Horizonte, né? Tipo, trabalho, escola. Então, minha vivência é Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. Então, tipo assim, eu acredito que é muito parecido. Trânsito é bem parecido, mas, tipo, em relacionado à infraestrutura, não tem o que comparar. Tipo, a infraestrutura de Brisbane é surreal. Uhum. Então, tipo, isso é muito diferente. Eu acho que as pessoas também, eu acho que aqui em Brisbane, pelo menos as experiências que eu tive, as pessoas são muito receptivas. Apesar que o mineiro também é bem receptivo, mas Uhum. aqui eu senti muito acolhido.
E eu acho muito bom isso. Quando eu vim para Brisbane, eu estudava numa escola que chama Greenwich e estudei lá um tempo, só que os meus planos, como eram para entrar na universidade, eu optei em trocar de escola, porque a ILSC ela tem pathway com algumas universidades, que eram inclusive algumas que eu estava cogitando entrar. Então eu achei mais interessante eu mudar de escola. Então foi por isso que eu troquei de escola. Pô, bacana, hein, cara? Você E já aí, tá de olho na eu, universidade, é isso, Sidney? Isso. Porque o meu plano aqui é permanecer em Brisbane, né? Permanecer em Brisbane ou em outra cidade, mas permanecer na Austrália. E o caminho mais fácil que a gente enxerga hoje é estar fazendo uma universidade para depois conquistar um emprego aqui full-time, e quem sabe conquistar um sponsor, né? Então, o nosso próximo passo é entrar na universidade. que legal, cara. Isso é bastante comum, né, Sidney? Se você faz um curso de 2 anos na Austrália, você tem a possibilidade de aplicar para o visto para recém-formados, né? O que o pessoal chama aqui de Graduate Visa. E aí você tem mais 2 anos em áreas metropolitanas. E se você tiver feito o curso e morar em área regional, você pode ainda estender esse curso, esse visto por mais um ano. E nesse período, você está assim com um plano perfeito para quem quer ficar aqui mais tempo, né? A ideia realmente é trabalhar na sua área de formação e eventualmente conseguir um sponsor ou ser convidado para aplicar para um visto por habilidades, que a gente chama aqui de Skill Visa. Eu acho que o seu plano tá bem claro, assim. E é importante ter isso, né, Tiago? Ter claro o que você quer, né, na sua jornada aqui pela Austrália, né? E pelo jeito, as coisas clarearam rápido para o Sidney, né? O que que te fez assim tomar essa decisão? É até clichê, né? Quando você mora fora do país, você percebe o quanto você vai sentir falta do seu país de onde você nasceu, mas você vê o quanto que outros países têm para te oferecer. E eu enxerguei isso aqui em Brisbane. Eu entendo que Brisbane tem muito para me oferecer ainda, para me crescer. Assim, a ILSC é um grupo multinacional, né? Tem campi em várias cidades diferentes, então tem unidades, né? Em diferentes países, inclusive. Em Sydney, em Sydney, né? Estou aqui falando com o Sydney, estou achando que é Sydney. Mas na Austrália tem em diferentes unidades, inclusive você tem a possibilidade até de trocar de uma unidade para outra, que é uma coisa bastante interessante. Numa escola de inglês, que não são todas que oferecem essa alternativa. E eu gostei muito do que você dividiu com a gente, Sidney, sobre a possibilidade de fazer um curso na ILSC que é um pathway para a universidade. Como é que é isso? Como é que está sendo essa sua experiência? Como é que eles estão te preparando para ir para a universidade depois do curso de inglês? Eles fazem um curso que eles chamam de preparatório para você entrar na universidade. Nada mais é que a gente começa a estudar artigos, começa a fazer apresentações, simulando como se você estivesse na faculdade mesmo. E isso ajuda, porque, tipo, quando você estiver na faculdade, você vai precisar de apresentar trabalho, vai precisar de fazer atividades, vai precisar de fazer alguns tipos de pesquisa mais avançadas. Então, tipo, o legal desse curso, é que ele te prepara para tudo isso. Legal. E aí você é formado em tecnologia, né? Está fazendo um curso na ILSC, que é uma escola que é referência, né, no ensino do idioma. E aí quer fazer um mestrado também em tecnologia, eu imagino, né? Então, eu ainda estou decidindo qual faculdade que eu vou ingressar. Inclusive, eu estou até em contato com a agente de vocês aqui em Brisbane, que é o Bruno, e ele que está comigo desde o início, desde quando a gente chegou aqui na Austrália, sempre dando suporte. E provavelmente essa semana a gente deve marcar uma reunião e decidir isso aí. Tem instituições privadas, né, que oferecem o curso de mestrado em tecnologia, acabam sendo um pouquinho mais baratas, e as universidades públicas, né, como eu falei, eu fui recentemente a um treinamento, né, numa universidade aí de Brisbane, cara, assim, a infraestrutura das universidades é um negócio assim surreal. Então, isso que você está fazendo, de fazer um curso numa boa escola de inglês que te prepare, depois vai fazer um mestrado, cara, isso com certeza vai abrir muitas portas para você na Austrália e em outros lugares do mundo também, né? É interessante que às vezes a pessoa fala que, não, vou fazer um curso, estou pensando em ficar aqui mais tempo, mas são tantas as oportunidades que um curso desse calibre oferece que às vezes, né, os planos mudam, né? Então, às vezes a pessoa volta ao Brasil ou, enfim, vai trabalhar na Europa ou na Ásia
E muitos ficam na Austrália mesmo, porque você tem o visto de trabalho pós-estudos e as possibilidades de imigração, se você tiver um bom planejamento. E o mais incrível, ô Vini, é você pensar que esse tipo de trabalho, né, que a gente faz aqui na Austrália, no Brasil é mal remunerado, mas aqui você ganha relativamente bem no sentido de guardar dinheiro, inclusive para pagar sua faculdade, enfim, realizar seus planos. É mais ou menos por aí, Sidney? Você está trabalhando com o quê? Eu acredito muito nisso aí. Estava até comentando com os meus pais essa semana a respeito disso, que, tipo, você trabalhando aqui, normalmente, infelizmente, no início, você vai trabalhar em coisas que não é na sua área, né? Até por causa da falta do inglês, por falta do visto, que você não pode trabalhar o tempo todo, né? O full time, que a gente fala aqui. Mas por exemplo, hoje eu trabalho como cleaner, eu e minha esposa trabalhamos como cleaner, e a gente consegue ter uma vida aqui muito tranquila. Então, se a gente já tem o nosso apartamento, a gente não divide apartamento com ninguém, a gente já fez uma viagem internacional, a gente já conseguiu comprar nosso carro. Então, tipo assim, em um ano e 5 meses, nossa vida já deu uma crescida e, tipo, trabalhando como cleaner. Então, é algo que é possível. E o que o Sidney está fazendo também é, além de se preparar com o idioma, ele também está já começando a se engajar na área de formação dele por meio de trabalhos voluntários, não é isso, Sidney? Sim, sim. Tem 2 meses que eu estou trabalhando como voluntário numa empresa de TI aqui de Brisbane, né? É Ó. legal o projeto deles, que eles estão proporcionando tecnologia para quem não tem tanto acesso a isso, né? E basicamente a gente trabalha lá dando manutenção nos equipamentos que eles recebem de doação e eles conseguem revender para os alunos, para os pais que têm uma condição financeira menor, com um preço mais acessível. Que conselho que você dá, Sidney, para quem está pensando em vir para a Austrália, quer melhorar o seu inglês? Olha, eu acredito que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se planejar. Eu acredito que você, não só para a Austrália, você ir para qualquer outro país que não seja o Brasil, você precisa se planejar, até porque você provavelmente não vai falar a língua, você não conhece, então, consequentemente, você precisa de se planejar, aprender um pouco sobre, eu acho importante, relacionado à Austrália. Eu acredito que quando você chega aqui com um nível de inglês alto, as suas possibilidades aumentam mais. E também, cara, acreditar no sonho. Se você tiver o sonho de vir para cá, não deixa que tem algumas pessoas que tem aquelas pessoas com os pensamentos negativos, não vai dar certo, não sei o quê, não acredita nisso, não. Se você tem o sonho, você vem, que aqui, cara, as coisas começam a rodar, começa a dar certo. É só você ter força de vontade, não desistir. É isso que eu falaria para a pessoa que está com a ideia de vir para cá. Eu acho que esse conselho, cara, é primordial não só para quem quer viajar e para a Austrália, enfim, mas para todo mundo, né, cara? Acreditar em si mesmo, acreditar nos sonhos e seguir um passo de cada vez, né? Vivendo o momento presente, que eu acho que é exatamente o que você está fazendo aqui. Parabéns, Sidney. Agora, de você, eu queria saber o seguinte: o que que é, depois desse 1 ano e meio que você está vivendo na Austrália, o que que é o Australian Lifestyle, cara? O que que ele, né, de alguma maneira te seduz dessa forma que você já quer abraçar, quer ficar por aqui, quer ter filho por aqui? O que que é o Australian Lifestyle? O Australian Lifestyle para mim, cara, é ter a tranquilidade de andar na rua aqui, sem ter a perturbação do motoqueiro vir me assaltar. Tipo, eu consegui comprar as minhas coisas tipo, não ter perigo de ser assaltado, por exemplo, igual no Brasil. Eu poder ir para uma praia, ficar numa boa, tranquila, poder ir para os parques aqui. Até cheguei, não comentei que, tipo, nossa, aqui tem muito parque, muita área verde, muita coisa legal para você fazer. E também a questão de infraestrutura que a Austrália me proporciona também, que eu acho muito, muito foda. Tipo, você tem por exemplo, você está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, se você olhar no seu aplicativo, no horário que está lá no seu aplicativo, o ônibus passa. Tipo, para mim, quando eu cheguei aqui, era surreal. Falei, não, isso é mentira. E, tipo, é muito legal. É muita coisa, é muita coisinha, tipo, pra gente aqui hoje em dia, para mim, é trivial, mas, tipo, lá pro Brasil, onde eu morava, era inimaginável de acontecer. Então, são essas coisinhas. E também que eu gosto muito daqui, cara. Eu acredito que parece que eu nasci para morar aqui. Nasci no Brasil, mas eu deveria ter nascido aqui na Austrália.
Que legal. Então, ó, escolher uma cidade bacana, escolher uma escola excelente, uma agência que está dando todo o suporte. Então é isso. Agora é só continuar nessa jornada e alcançar os seus objetivos, Sidney. Queria te agradecer pela presença aí, pelo nosso bate-papo. Tenho certeza que isso vai inspirar muitas pessoas a dar aí um passo em direção a essa experiência tão incrível, né? Vai não só inspirar, mas vai ajudar as pessoas aí a vivenciar algo semelhante ao que você está vivendo. Cara, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre mim aqui, um pouquinho sobre a minha vida, até também para poder meio que inspirar outras pessoas realmente, né? Às vezes a pessoa tá meio com receio de dar esse próximo passo, mas, cara, só vem. Faz o que eu falo. Só vem que você não vai se arrepender, não. É isso aí, Sidão. Vamos finalizar então com essa frase: só vem. Combinado? E a gente se vê num próximo Australian Lifestyle. Obrigado. Valeu, abraço, até mais. Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá!